paz, que Deus abençoe, passando para deixar aqui uma palavra de bênçãos sobre os pais. Quero dizer para você que existe um desejo no coração de Deus, e o desejo no coração de Deus é que todos os homens se salvem, né? A palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, a Bíblia diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, né? Esse é o desejo de Deus. Ele quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Queridos, não existe outra forma de salvação. Só existe uma única forma de salvação, através de Cristo Jesus. O livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 8 em diante, você vai ver, eu quero ler aqui com você, Atos 4, nós vamos ver o que o apóstolo Pedro se levanta no Sinédrio, e ele fala algo poderosíssimo, quando ele diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outra forma de nós sermos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E isso eu quero que você compreenda, que há também a necessidade de entendermos que essa breve vida que nós passamos aqui na Terra é para definir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Nós somos criados para a eternidade, nós somos criados para passarmos a eternidade com Deus, porém os nossos pecados, eles nos condenam, nossos pecados, eles nos distanciam de Deus, né? A Bíblia diz que todos pecaram e distantes estão, destituídos, carentes da glória de Deus. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como eu faço para eu viver esse dom gratuito de Deus? Reconhecendo Cristo como meu Salvador. Não adianta, não tem a ver apenas com ser bom, tem a ver com reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você for bom, mas não crer, nem receber, nem compreender aquilo que o Senhor fez naquela cruz, porque é o mínimo que nós podemos fazer, é reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, porque Ele foi o único que fez o que ninguém jamais faria, por mim e por você. Ele se sacrificou naquela cruz. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, quando entregou o seu Filho unigênito, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, né? E isso é uma coisa que nós precisamos entender, que foi feito por Deus para que nós possamos ter relacionamento com Jesus. Então, isso é que vai fazer toda a diferença no nosso entendimento. João 3, 16 e 17, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então eu quero que você compreenda que existia sim um projeto para a destruição do homem, existia, como a própria lei fala, né, por causa da lei, o pecado da lei, isso gerava maldição, mas a Bíblia diz que Jesus se transformou em maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim, que ele se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele agora, nós podemos viver debaixo das suas promessas, por causa disso, por causa dessa ação de Cristo na cruz, fomos removidos da maldição e fomos incluídos na sua promessa. Nós éramos a oliveira brava, nós somos gentios, nós não somos israelitas, nós somos gentios, a oliveira brava que foi enxertada na videira verdadeira. Aleluia, que benção. Então, só Cristo pode fazer isso por nós. Quero que você compreenda que a Bíblia fala no livro de Colossenses 1,13 que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos compreender que só em Jesus podemos ser salvos.
A Bíblia fala no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, querido, eu quero encorajar você que está assistindo esse vídeo a confessar Jesus como seu Salvador. Se você entende que o sacrifício de Cristo, e sem o sacrifício de Cristo nós não podemos ter vida eterna, porque sem o sacrifício de Cristo não haveria vida eterna. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, mas lhe dando a palavra de reconciliação, porque é isso que Deus quer, que todo homem se salve e que nós venhamos ser reconciliados no relacionamento com Deus, quer ter relacionamento conosco. Então, se você aí que está ouvindo esse vídeo deseja no seu coração confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Romanos capítulo 10, versículo 8 diz que esta é a palavra, está perto da nossa boca, que nós devemos confessar Jesus com a nossa boca, crer com o nosso coração para a salvação. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos liberar essa palavra de confissão. Se você deseja isso, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Pai, toma agora a vida de cada um dos teus filhos que estão fazendo agora a sua confissão de fé, entregando sua vida a Jesus, entregando seu presente e seu futuro a Jesus e esquecendo do seu passado. Que o Senhor esteja liberando graça e poder, escreve o seu nome no livro da vida e que o Senhor lhes dê a paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Shalom.